preferir. Quem prefere já gosta muito. Então, você não pode dizer que eu prefiro mais, eu prefiro antes, eu prefiro muito. Ele não aceita intensificadores. Esses verbos não aceitam intensificadores. Porque quando esse prefixo, ele já é uma intensificação. Você já está escolhendo, já traz uma ideia de escolha, já está dizendo que você gosta muito. Então, pense assim. Então, ele não aceita intensificador. E, outra coisa, ele não aceita expressões comparativas. Ele não aceita que nem do que. Então, quem prefere, prefere alguma coisa à outra. Então, veja aqui o exemplo. Ó. Prefiro a democracia, OD, ao totalitarismo, OI. Ó, eu prefiro a democracia ao totalitarismo. Quem prefere, prefere alguma coisa à outra. Seria erro dizer isso, ó. Prefiro a democracia que ou do que o totalitarismo. Isso é erro. Também é erro dizer prefiro mais, prefiro antes, prefiro muito, né? Prefiro muito mais. Pior ainda, eu prefiro muito mais. Não pode ser redundante. Depois, os verbos chegar e ir. São verbos intransitivos, mas que vêm com a preposição a, seguida de adjunto adverbial de lugar. Então, quem chega, chega a, e quem vai, vai a. Então, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Cheguei ao estádio atrasado. Quem chega, chega a. Ó, isso não acontece com o verbo chegar e acontece com o verbo ir, né? Veja, fui ao supermercado, fui ao. Então, isso você vai ver muito nas provas, nas questões que você vai ver aí, isso se expande também para o onde e o aonde. Cuidado com o onde e com aonde. Por exemplo, a pessoa fala assim, já reparou? Oi, aonde você está? Já reparou? Tudo bem, há explicação para isso. Quando a pessoa fala onde você está, é uma questão fonética, ela está dando uma ênfase ali, mas está errado. Você não pode falar aonde você está, entendeu? Porque, veja, é aonde você vai. Normalmente as pessoas invertem, elas perguntam onde você vai e aonde você está, já reparou? Fique ligado nisso, ó, você vai ver que é muito comum. Mas tem que ser assim, ó, onde você está e aonde você vai, porque quem vai, vai a, e quem está, está em. Então, o verbo ir é um verbo de movimento, movimento a. Então, ele tem que ser aonde, aonde você vai e onde você está, entendeu? Não aonde você está. E isso vale para qualquer verbo de movimento. Então, é claro, é difícil falar assim? Mas você não precisa falar assim na sua casa. Mas você tem que falar assim numa linguagem mais formal. Então, por exemplo, numa linguagem formal, você terá que dizer eu cheguei a casa e não eu cheguei em casa, né? Eu cheguei em casa. A gramática rejeita isso, porque é cheguei a casa, porque você se direcionou. São verbos que indicam movimento em direção a pessoa se direcionou para o local, ela se direcionou, por isso que tem que ser preposição a. Então, chegou a casa, fui ao supermercado, aquela construção também, ó, dei um pulinho, essa aí a gente tem que se controlar, ó, para não falar bobagem. Dei um pulinho ao mercado, é assim que você tem de falar, né? Porque você vai dar um pulinho, mesma coisa, é o mesmo raciocínio, é o sentido de movimento em direção a. É diferente, por exemplo, quando você fala assim, ó, por isso que a gramática normativa rejeita e entrega a domicílio. Por isso que a gramática diz que o melhor seria entrega em domicílio e não a. Por quê? Porque a entrega não é um movimento em direção a. A entrega é o ato de entrega ocorre no domicílio da pessoa. Então, veja, a gramática, há autores que discutem isso não interessa para você que faz concurso, mas para você que faz concurso tem que ser a norma culta. E a norma culta diz que o certo, o melhor é dizer entrega em domicílio, e não entrega a domicílio. Por quê? Porque você foi, a moto lá, chegou, parou e fez a entrega no domicílio da pessoa. Entendeu? Então, a entrega foi feita no posicionamento do domicílio.
Você só deve usar a preposição a quando for um verbo de direção. Cheguei ao domicílio, fui ao domicílio, dei um pulinho ao domicílio, porque você se dirigiu para ele. Você não pode falar dei um pulinho no domicílio. Ah, eu dei um pulinho no mercado. Até pode, mas aí você está falando outra coisa, que você pulou lá, né? Você estava no mercado, deu uns pulos lá, o que também é possível. Mas você está falando outra coisa. Então, dei um pulo ao supermercado, fui ao supermercado e cheguei ao supermercado. Agora, entreguei em domicílio, entreguei no supermercado, paguei no supermercado. Então, por isso que se discute muito isso, de não falar entrega a domicílio. Autores até que criticam, porque falam assim, na boa, qual o problema? A pessoa foi ao domicílio, existe uma direção aí. Mas, enfim, isso é uma discussão de linguagem que não interessa para você que faz concurso. O que vale é entrega em domicílio, porque há uma ideia de posicionamento. Quando o verbo indica direção, você usa a preposição a. Quando o verbo indica posicionamento, você usa o verbo, o nome, você usa a preposição em. E a entrega foi feita no domicílio de alguém. E isso vai acontecer também com os verbos morar, residir e situar. São verbos que indicam posicionamento em. Eles trazem ideia de posicionamento e não direção. Como eles trazem ideia de posicionamento, então tem que ser assim, ó, tem que ser preposição em, seguida de adjunto adverbial de lugar. Então, ó, moro, resido na rua 10. Moro, resido na rua. Dri, tô com vontade de dizer situado, né, cito. Não tem esse negócio muito no direito, né? Imóvel cito, situado ou cito, na rua, não é situar, porque não há uma ideia de direção, há uma ideia de posicionamento, tá? Situado em, moro em, resido em. Para a gente fechar, então, a aula, convido você, vamos, saideira, convido você para fechar comigo. Você vai comigo agora as questões 9, 10 e 11. São as últimas para fechar o bloco. E aí fica combinado que na próxima aula a gente retoma a regência, só que a gente vai para outro nível. Vamos tratar ainda de regência verbal atrelada a pronomes. E aí você vai ver como a complexidade das questões aumenta. Questão 9, vem, eu quero até a 11, vamos. Questão 9, a banca diz, escolha a alternativa que, de acordo com as regras de regência verbal da norma culta, utiliza a preposição de forma equivocada. A banca quer o erro. Letra A, ela aspira à carreira de modelo. Quem aspira no sentido de almejar, desejar, aspira a. O aspirar tem sentido de almejar, desejar. Isso aí. Perfeito, perfeito, tá? Depois, assistir a muitos filmes. Assistir a muitos filmes. Quando ele diz assim, ó, quem assiste, no sentido de ver, presenciar, assiste a. Tá lindo, assistir a muitos filmes. A letra B tá perfeita, a banca é o erro. Resposta, letra C. Sempre chego a casa muito tarde. O verbo chegar aí que indica movimento em direção a, movimento em direção a. Então, tá errado, né? Resposta, letra C. E a letra D, minha família assiste em São Paulo, tá perfeita aí. O assistir tem sentido de morar. Resposta, letra C. Questão 10, com suplan, a banca vem na mesma pegada, ela diz, assinale a alternativa em que a regência verbal está incorreta. Dri, me diz uma coisa. Dizer o candidato reside na rua está correto? Sim, porque o residir pede preposição em, reside na rua, reside em. Tá correto, reside na. Tá bom? O certo é dizer situado em, ou reside em. Tá lindo. Então vem, 10. Assinale a alternativa em que a regência verbal é incorreta. A banca quer o erro. Letra A. Os colegas de Antônio implicam com o seu jeito. Você já viu isso comigo. Implicar no sentido de ter implicância. É implicar com. Tá lindo isso daí. Implicar, lembra que o implicar, ele pode ter o sentido de acarretar VTD e ele pode ter o sentido de ter implicância, implicar com. Tá lindo isso daí. A banca quer o erro.
José prefere vinho à cerveja. Vinho é o OD, a cerveja é o OI. Aqui ele é VTDI, OD e OI. Quem prefere, prefere alguma coisa a outra. Tá perfeito. Letra C. O policial visou toda a documentação do motorista. Aqui quem visa é dar o visto. É VTD, de dar o visto. Toda a documentação do motorista é o AD. Tá lindo isso daí, é o AD. Letra D, ela sempre se levanta cedo para aspirar o ar da manhã. Aspirar aqui tem um sentido de cheirar, sorver, é transitivo direto. OD, tá perfeito. A banca queria aquela que estivesse incorreta, é o assistir no sentido de dar assistência. É o assistir no sentido de dar assistência. Um advogado assistiu o motorista. Foi aquilo que eu te falei. As bancas, elas são bem tradicionais com assistir no sentido de dar assistência. Elas exigem aí como VTD. Resposta letra E, tá bom? É assistir no sentido de dar assistência, tá? Rapidinho a gente está fechando, mas os alunos estão perguntando algumas coisas. Deixa eu só voltar aqui. Dria, peraí. Não entendi a questão 9. Questão 9 queria o erro, né? Ó, ela pediu a preposição de forma equivocada. E o erro está aqui, porque ninguém chega em casa. Lembra que o verbo chegar, ir, pede preposição a? Lembra? Lembra que chegar, ir, pede preposição a? Então, o certo aí seria dizer sempre chego à casa. É por isso que a resposta foi letra C, porque ela queria o equívoco. Entendeu, Marden? Pegou? Ela queria o erro, ó, de forma equivocada. Sempre chego à casa muito tarde. Tá bom? Dri, não entendi a questão 9, falei então. Dri, implicar no sentido de acarretar não se usa em, mas o verbo acarretar, o verbo acarretar também é VTD. Acarretou perda, acarretou renúncia. É VTD, ele também ele não pede preposição. Tá bom? Mole não, né? Regência é uma das aulas mais pesadas que há. E, normalmente, os alunos, quando chegam a um nível bom, eles falam, ai, meu problema é regência. Normalmente, o aluno tem problema com regência, porque regência é difícil, porque regência é convenção. Então, assim, você tem... regência e conjugação verbal. Regência verbal e conjugação verbal, a meu ver, são os assuntos dos mais difíceis, porque é memorização. Por isso eu tenho que ir dividindo a teoria e treinando com você, porque é pesado. Mas não adianta virar as costas, virar para isso, porque você vai ver isso cai muito em prova. Tem que encarar. Questão 11, vem, ó, 11. Questão 11, última, aproveite, vou fechar com ela. A banca pede, ó, isso aí é VUNESP, Polícia Civil de São Paulo. A banca diz assim, o texto apresenta construções com os verbos pedir e ir. Pedir e ir. Que merecem correção, pois estão em desacordo com a norma padrão. Assinale a alternativa em que eles estão empregados corretamente. A banca quer a única que esteja correta. Correta. Lembra o verbo pedir? Quem pede, pede. Eu não vou pedir para minha mãe, né? Eu vou pedir à minha mãe, né? Então, lembra? Eu vou pedir alguma coisa a alguém. Então, ó, eu vou pedir um empréstimo, OD, ao banco, OI. Tá linda, começou muito bem a letra A. Depois, aonde é que você vai? Foi aquilo que eu falei. Quem vai, vai a. Esse é o verbo ir, que indica movimento em direção a. Quem vai, vai a. Aonde você vai? A banca quer aquela que esteja correta, todas têm erro. A única correta é a letra A. Entendeu? Então, no primeiro caso, eu tinha o pedir como VTDI e no segundo caso, eu tinha ali o verbo ir. Quem vai, vai a. Resposta, portanto, letra A. É isso, olhe para mim. Próxima aula teremos regência com pronome pessoal e regência com pronome relativo. Para você que assistiu a aula gravada, vejo você na próxima aula.